Opa, olha nós aqui de novo. Episódio 75. O último era o 74, eu achava que era o 73, por causa da correria que eu tô passando. Vida acelerada, né? Coração ligado, beat acelerado, não era assim a música lá nos anos 80? Pois é, episódio 75, cara. 10º episódio da quarta temporada, quase a metade do caminho já cursado. Meus amigos, eu tô depauperado, tô cansado demais, mas feliz da vida que eu cheguei na metade dessa maratona que vai ser essa quarta temporada. Parece fácil, mas é difícil. Nossa, eu espero que vocês estejam todos otimamente bem. Hoje é uma terça-feira, se eu não me engano, hoje é dia 31 de março. 31 de março. Amanhã é 1º de abril e não é mentira. Não vejo a hora de virar o mês e o salário chegar. Tô voando aqui, é a vida do brasileiro médio, voando com o vapor do salário, beliscando o cartão de crédito já assim, ó, né? Não tá fácil, gente. Não tá fácil mesmo, nem pra mim nem pra vocês, eu sei. Mas o RPG não pode parar. Se a gente parar, acaba. Tava pensando nisso, vou fazer uma pequena tergiversação aqui, tá? Tava pensando nisso, cara. O futuro do mundo é online mesmo, não tem jeito. E é um futuro distópico, é um futuro terrível, é um futuro, um beco sem saída, basicamente. Porque é o fim de determinadas interações e determinado nível de consideração que, inclusive, é necessário para a gente conseguir, por exemplo, realizar um passatempo feito um jogo de interpretação de personagens, sabe? Tinha um grande debate 20 anos atrás, 30 anos atrás, a respeito do que era um RPG e do que não era um RPG. Eu sei que hoje em dia esse debate permanece, né? Mas naquela época eram outros os termos, né? Porque a ideia básica do RPG é que você, ali, na interação direta com outras pessoas, você determina esses limites, você determina esses pontos de interseção, a interface, você realiza isso tudo na fantasia, né? E aí, como o RPG de fato, ele só acontece, ou só acontecia, na imaginação das pessoas, cada pessoa, né, com a sua vivência, imaginava as coisas de um jeito. Então ninguém imaginava, assim, duas coisas iguais, do mesmo jeito, né? Porque as fontes daquelas informações eram multivariadas. Ainda que algumas coisas fossem icônicas, herdadas, por exemplo, do cinema, né, da TV, dos veículos de comunicação em massa, ainda assim muita coisa era de cada um, né? Se vocês pegarem, por exemplo, algumas representações do Raul Seixas, né? Se vocês pegarem as camisetas e tudo, e depois vocês compararem com fotografias do Raul ao longo da carreira, vocês vão perceber que muitas imagens que são atribuídas a ele não se parecem com ele. Isso é uma captura do imaginário, sabe? A pessoa vislumbrou um Raul Seixas mais assim ou mais assado. Isso é verdade também para Janis Joplin, para os Beatles, sabe? Para todas as figuras icônicas da cultura, atores, Seu Madruga na camiseta, sabe? Isso é muito verdadeiro, porque as fontes são diferentes, as pessoas mudam ao longo do tempo. Então, quando o mestre virava e falava o clássico: vocês estão numa taverna, cada pessoa imaginava essa taverna de um jeito diferente, entende? A pessoa imaginava a entrada, algumas pessoas imaginavam o grupo de jogo entrando pela porta e olhando a taverna em primeira pessoa. Então, o que
a pessoa imaginava era ela entrando. Uma outra pessoa imaginava um outro observador dentro da taverna vendo o grupo de jogo entrar, né? Uma terceira pessoa podia imaginar o boteco que era do pai dele, que para ele era uma taverna, na verdade, botequim normal, atual mesmo, atual assim, né? Anos 80, copo sujo, mais parecido com a taverna do que eu gostaria de admitir, mas enfim, uma outra pessoa imaginaria uma visão externa, né? Olhando assim num ângulo oblíquo para dentro do salão da taverna, vendo as mesas de cima, o balcão, de cima e de lado, né? Ou diretamente de cima mesmo. Enfim, cada pessoa imaginava uma coisa ou outra. Alguns, com a imaginação mais fértil, pensavam nos barulhos, no burburinho das conversas. Então, enfim, tudo era deixado a cargo da sua imaginação. As coisas não vinham prontas, né? Mesmo que viessem prontas, elas não vinham sistematizadas na minúcia, né? Era aqueles xerox, aqueles cartões com aquelas impressoras de não tão alta qualidade e tudo. Aí, cara, o que acontece? Vem os videogames, vem os jogos de computador, né? E aí pronto, todo mundo pensa a mesma coisa, porque a referência é a mesma. Aí vem o Senhor dos Anéis, os filmes do Senhor dos Anéis. Pronto. Um público ávido por um conteúdo imagético, né? Olhou para aquilo e pensou assim, pô, é isso aqui, velho. Não é outra coisa. É isso aqui mesmo. Então, o elfo é o Legolas. A elfa é a Galadriel. O anão é o Gimli, né? Então preencheu. Porque o Senhor dos Anéis, inclusive, foi um filme que pegou todo mundo, né? Ele não pegou só a galera do RPG. Ele pegou também a galera do RPG. Então serve, inclusive, para traduzir a parada, você tá entendendo? Serve pra você trazer pessoas, você explicar. Ah, sabe o Senhor dos Anéis? Os filmes, a pessoa, sei. Ah, pois o jogo é interpretar os personagens do Senhor dos Anéis. Nunca foi tão fácil explicar RPG. nunca foi tão tranquilo explicar o que é um RPG. O filme ganhou Oscars. Foi indicado para um monte e arrematou um tanto. Foi tão bem sucedido que disso fizeram uma trilogia até do Hobbit, né? Aquele trem, tipo aquele filler, mega filler, que é a trilogia do Hobbit. O trem cabia num filme, 2 horas. Cabia num filme, não, vou fazer 6 horas de conteúdo, 7 horas de filme, caralho. Enfim, enquanto a gente não tinha uma única imagem monolítica de tudo, a gente imaginava as coisas cada um de um jeito. Isso tem vantagem e desvantagem. A vantagem óbvia é que isso enriquece o jogo, porque torna a matriz mais rica. As fontes são mais ricas. A desvantagem isso aí só existe na cabeça das pessoas, de cada pessoa, de cada indivíduo. A minha referência não cruza com a das outras pessoas, porque tá tudo dentro da minha cabeça, a não ser que eu seja um ilustrador muito bom ou consiga descrever o que eu estou imaginando de maneira muito boa também, muito eficiente, né? Muito gráfica, muito crível, muito pormenorizada, né? Consiga criar aquela ambientação a partir da descrição. E muitas vezes a gente não consegue, né? Então você tem essas duas vantagens e desvantagens. E aí, com o surgimento dos produtos eletrônicos, desenvolvimento da qualidade, dos gráficos, os efeitos de computação no cinema e tudo, o que aconteceu foi que você massificou os conteúdos. Você trocou a liberdade, trocou a variabilidade por uma referência monolítica, uma referência realmente única, né? Uma única referência. Então as pessoas não têm mais 5 elfos para poder colocar de referência, eles têm 1, né? Eles não têm 10 vilões para colocar de referência, eles têm Sauron, tá ligado? E isso, de novo, vantagem e desvantagem. A vantagem é que você reúne todo mundo em torno de um único conceito. Quando você tem um único ícone, nossa, ficou bem redundante, né? Porque ícone já é único. Mas assim, entendam, se você tem um único ícone para representar o mal, você não precisa nem explicar muito, você joga o nome. Oh, esse cara é o Sauron, entendeu? Pronto, todo mundo já entendeu, né? A desvantagem
e no meu modo de ver é uma grande desvantagem, é que é a seguinte: sendo um jogo de imaginação, quando você para de imaginar, você está parando de jogar. Você está trocando a sua capacidade de elaborar esses conceitos, né, na sua mente de maneira abstrata, para apenas repetir, ecoar aqueles conceitos que já te foram apresentados. Então você não está de fato, aí vem a discussão, essa que era a discussão da época, você não está de fato jogando RPG quando você joga um jogo de computador ou um jogo de videogame ou um jogo eletrônico, porque você não está de fato imaginando nada, as coisas estão sendo apresentadas para você tal e qual. Não existe criação fantástica dentro da sua cabeça, você não está interpretando nada, você não está aluindo nenhum conceito, você está simplesmente, como é que fala? Observando, espectador de alguma arte conceitual que foi entregue como produto. Então não tem a sua imaginação no processo. Os sons já estão lá, os efeitos já estão lá, o movimento já está lá, a estilização do movimento, de se agachar, de se levantar, correr, conversar, as frases já estão colocadas, você opta, né, pelo conteúdo, enfim, a sua imaginação não ocupa um lugar. Vamos dizer, o lugar do seu cérebro que é ativado sensorialmente é outro, não é aquele lugar da imaginação. Não é o lugar da criação, vamos chamar assim. É o lugar do processamento de informação recebida. Então, ao invés de você ocupar o seu cérebro com a geração de um conteúdo, você está ocupando seu cérebro com a absorção de um conteúdo gerado. E assim é para todo mundo. E por quê? Porque essa é a realidade da vida online, sabe? É esse o âmago do negócio. Ninguém mais vai construir nada, ninguém mais vai criar nada. Você vai apenas consumir. Você vai apenas pegar aquilo pronto, né? E deglutir aquilo, né? E mesmo as pessoas que criam os conteúdos, elas não vão criar. O que elas vão fazer é se basear em elementos culturais canonizados, ícones, né, canônicos mesmo, e replicar aquela parada conforme eles melhor conseguirem, conforme a limitação de cada um. E assim eles vão alcançar o mundo online é assim, o mundo virtual é assim, você alcança as pessoas, tanto mais você reforça nelas a percepção de que você está satisfazendo a expectativa daquilo que elas já conhecem. Você não pode gerar nada novo, você tem de trabalhar dentro de reprises. Você tem que reforçar aqueles conteúdos. Isso para mim é extremamente crítico. É uma papo existencialista hoje, né, gente? Desculpa. Isso é extremamente crítico, porque coloca o ser humano como espectador mesmo num jogo que demanda proatividade, né? Um jogo que demanda imaginação, assertividade, proatividade, desenvoltura, né? Criatividade. De repente vem se transformando basicamente em mais uma ferramenta de consumo, de retroalimentação do consumo, né? De dar uma nova roupagem àquilo que já está aí o tempo todo para ser consumido, né? Então eu tenho pensado muito nisso na produção do meu conteúdo, porque o meu conteúdo não tem nada a ver com isso. O meu conteúdo é analógico mesmo, sabe? Quantos podcasters vocês conhecem? É sério. Quantos podcasters vocês conhecem que produzem conteúdo enquanto andam em direção ao trabalho, né? E assim, e essa caminhada não é o tema do podcast e não tem nada a ver em si, né, com o conteúdo sendo produzido, né? É uma vicissitude do processo. Foi o que aconteceu. Deu de ser que foi assim, sabe? A própria presença disso aqui, dessas interações humanas não ensaiadas, ela é uma comprovação
da fuga. Isso aqui é uma fuga mesmo, um escape mesmo, né, do conteúdo online típico, né? E isso está permeado, inclusive, na minha produção, eu vou chamar de cultural artística, do RPG, por falta de um nome melhor, viu, gente? Mas é isso. Tem uma sistematização que a gente tem que escapar dela, senão ela engole a gente. E a gente vira simplesmente robozinho de repetição desses sistemas. A gente leva uma vida sistemática no sentido ruim, sabe? Porque eu sou geólogo, né? Os levantamentos que a gente faz de mapeamento são chamados mapeamentos sistemáticos. Então essa palavra sistemático tem uma conotação positiva, no sentido de que o mapeamento é feito levando-se em consideração os dados pertinentes e não a primeira impressão ou qualquer coisa do tipo, mas sim uma coisa segura, uma coisa testada, uma coisa feita de maneira sóbria, sem paixões envolvidas, né? Pelo menos até onde o ser humano consegue se desvencilhar de suas paixões. Mas uma existência sistemática, uma vida sistemática, um lazer sistemático, vai se desprovendo dessas paixões, desses rompantes. E isso não é necessariamente bom, porque uma brincadeira que não envolva paixões, que não envolva alegria, né? Que brincadeira é essa? Você está brincando exatamente de quê? O que você está satisfazendo nesse momento, né? O papo ficou existencialista demais. Desculpa, não era intenção. Mas é porque eu estou falando de dinheiro, né? Eu estou falando de relações monetárias e tudo. E aí, muitas vezes, agora começou o podcast, viu, gente? De fato. Muitas vezes no jogo, a gente quer que o jogo seja mais realista, que as coisas sejam mais dinâmicas, não sejam estáticas. Eu acho que realista nem é a palavra, mas eu acho que a gente quer que o jogo seja mais convincente. Convença-me de que isso aqui de fato funciona. Convença-me de que dinheiro é isso mesmo. E aí nessa hora a única referência que a gente tem é o nosso mundo real, né? Pelo menos a referência em comum, a referência típica, a referência confiável, que a gente pode abraçar coletivamente, né? É o nosso mundo do dia a dia. Só que o nosso mundo do dia a dia é um mundo, vamos dizer, capitalista, de uma sociedade que, se não é capitalista, pelo menos tenta ser, acha que é, finge que é. Pois é, a economia no mundo de fantasia medieval, como bem se diz, ela é medieval. Ela não está sujeita aos mesmos processos, né? E justamente ela não está sujeita à mesma dinamicidade, tá certo? E só para vocês terem uma noção, não precisa recuar tanto no tempo para lembrar de uma época em que o mundo andava muito mais devagar. Hoje em dia eu estou gravando esse podcast andando. Eu vou chegar ao trabalho hoje de manhã, vou mandar isso pro intervalo de 5 minutos que eu faço lá. Vou mandar isso pro Spotify. O Spotify vai mandar para as redes sociais todas, para os agregadores de conteúdo todos aí, YouTube, Amazon, todo mundo vai receber isso e vai ficar programado para ser publicado no último domingo de abril, se eu não me engano. Eu estou gravando com um mês de antecedência, basicamente eu e o telefone celular e o microfone, e vai ser disponibilizado como conteúdo para vocês tão logo acabe a gravação. Então eu estou gravando de manhã, quando for metade da manhã, 2 horas depois de ter gravado, se eu quiser já colocar como conteúdo, eu coloco como conteúdo. Gente, isso é mágico. Isso é mágico na história da humanidade. Fora as transmissões ao vivo, as coisas 20 anos atrás, 10, 15 anos atrás não eram assim. Exigia-se um processamento, um transporte de um material físico de um lugar até outro. Exigia-se uma espera, uma hora marcada para você colocar aquilo no processador, upar, né? Fazer o upload para a rede e na conexão que tivesse. E seria um serviço muito pago, muito caro, e seria um privilégio, seria uma parada realmente difícil de se fazer. E hoje em dia não, é dinâmico. O exemplo clássico para mim é a conversa por e-mail e a conversa por carta. O e-mail já é uma parada
que não tem nem muito mais novidade, né? Todo mundo já sabe o que é um e-mail, já é uma coisa até antiquada, vista até como de coisa de gente velha. O que tinha antes do e-mail era a carta. Vocês sabem o que é uma carta? Uma carta é você se sentar, pensar num assunto. Primeiro, você tem que ter um assunto, tá? Você não vai fazer uma carta sem assunto. Ninguém nunca fez na história da humanidade uma carta que não tivesse assunto. Bom dia. A partir do momento que você tivesse essa coisa a tratar com alguém, você ia se sentar, colocar no topo do papel dia, né, cidade, dia, mês e ano. Belo Horizonte, 15 de não sei quanto de um ano tal. 15 de outubro de 1990, meu aniversário de 11 anos. Aí você ia colocar esse conteúdo e aí você ia escrever o texto, revisar o texto, apagar, reescrever de novo. Quando tivesse direitinho, mais parecido possível com o que você queria comunicar à pessoa, você ia pegar esse papel, dobrar, colocar no envelope. De um lado do envelope você ia colocar seu endereço, e tem um lado determinado, não é qualquer lado, tá? Você ia colocar seu endereço. É o lado do envelope que fecha, só pra você saber. É o lado da boca do envelope, é o lado de quem tá mandando a carta. E no verso do envelope você ia escrever o destinatário, a pessoa que você queria que recebesse essa carta. E aí, juro pra vocês que era assim. E aí você ia levar a uma agência dos Correios, a pessoa ia pesar na balança o seu envelope, ia te dizer, calcular pelo CEP quanto que ia ficar seu envio, você ia pagar. E aí nisso você comprava os selos, que os selos eram o comprovante de pagamento. E aí você ia pagar, aqueles selos seriam afixados à sua carta. A sua carta seria então depositada nos Correios tantos dias depois, dependendo da distância entre você e a pessoa que ia receber a carta, o destinatário, né? Essa carta ia chegar lá. Essa pessoa ia pegar essa carta, sentar na cadeira, no sofá, em algum canto, única e exclusivamente ela ia ler essa carta. Ela não ia fazer outras coisas, não ia ter uma TV ligada, não ia estar ouvindo um aparelho de som, não ia estar conversando com mais ninguém, não. Ela ia sentar, pegar os papéis nessa carta, uma folha, 2, 3, 5, sei lá quantas. E, depois que ela lesse essa carta, ela ia pensar a respeito do assunto, a respeito do qual você escreveu, tá? Vamos supor que levou 2 dias para chegar, tá bom? Um tempo extremamente exíguo para a chegada de uma carta. Era normal levar uma semana, 15 dias para poder chegar. E aí, essa pessoa, depois que tivesse visto, pensado, cogitado as coisas que você escreveu, ela ia escrever uma resposta, passar pelo mesmo processo que você passou, e ela ia, o quê? Mandar de volta do mesmo jeito. E você ia, o quê? Esperar o tempo todo. Então a conversa, cada fala, era intercalada por um prazo de espera, um downtime de 1 mês, às vezes, 1 semana a 1 mês. Então pense como era difícil, pense como era complicado, pense como era lento, pense como as coisas, as novidades demoravam a chegar, né? E agora eu cheguei aqui no metrô, vou ter que pausar e eu continuo gravando a segunda metade disso lá na parte 2 da caminhada, tá certo? Esperem um instante, tenham paciência. Então agora que estamos voltando para a segunda parte da caminhada, né? Tratando do assunto grana, né? E do assunto, como é que fala? Ai, eu esqueço o trem, né? Não é realismo, não é tipo verossimilhança, também não, pertinência. Ah, esqueci a palavra. Enfim, quando a gente pensa os processos na escala do tempo, na escala histórica, a gente relativiza muita coisa. E a gente tem que relativizar determinadas coisas para a parada não se perder. Mas, por exemplo, processos de dinâmica econômica, inclusive moderna, século XXI e tudo, que você compra um negócio da China e o negócio literalmente dá a volta no mundo, atravessa meio mundo para chegar dentro da sua casa em menos de 10 dias. Isso é uma parada surreal, cara. Isso é uma parada assim que não tem parâmetro comparativo. 10 anos atrás não era assim. 20 anos atrás isso não era nem imaginado de acontecer. 25 anos atrás. Vocês aí pesquisem a China. O que era a China 25 anos atrás? Não era nada, era um matagal. Não tinha indústria que tem, não tinha o alcance global que tem, não tinha rede de diplomacia que tem, não era nada,
Não era nada, entendeu? Era basicamente um mundaréu de gente amontoada levando uma vida de muita pobreza e poucas alternativas. A industrialização entrou no processo e transformou a China, o que, na maior potência econômica do planeta, se eu não me engano. Tudo é produzido lá, tudo vem de lá, né? Então, assim, capitalismo nesse sentido, o modelo industrial, ele tem lições que são, assim, indeléveis e são muito invasivas de cotidiano. A gente não consegue imaginar como é que era antes. Pois, assim, eu digo pra vocês, nos anos 90, quando o Japão ainda era o maior consumidor de minério de ferro do mundo, ou era o Japão, ou era um outro país, mas definitivamente não era a China, o preço, por exemplo, do minério de ferro era decidido numa reunião presencial. A galera ia, ficava uma semana num hotel e levava resmas de papel, assim, ó, de relatório, e apresentava gráfico com slide na parede. Não era PowerPoint, era slide, sabe? Porque tinha uma questão de segurança e você tinha que ter aqueles slides contigo, não podia ser uma coisa eletrônica que podia ser hackeada, tudo mais e tal. Então, assim, isso é 30 anos atrás, 35 anos atrás. Como que era negociados os patôs, os títulos em bolsa de valores, na mão, na unha, no grito. Não tinha sistema eletrônico de compra e venda de ações. Então, assim, a gente, quando vai bolar a questão de emular um mundo de fantasia fantástico medieval, a gente esquece disso. Não tem essa celeridade nas coisas, não tem essa pressa, né? De novo, volta para os anos 80, escreve uma carta. Tenta vocês, faz esse experimento. Combina com um colega, escreve uma carta, leva ela no correio, manda ela para ele ou ela, sei lá quem. A pessoa recebe e responde de volta. Cronometra o tempo que isso leva, compara com um e-mail, entendeu? Então, assim, sério, os processos em um mundo de fantasia que queira ser um mundo medieval, eles não podem ser instantâneos, eles não podem ser dinâmicos, sabe? Então, assim, falando explicitamente da questão financeira, falando explicitamente de questões inflacionárias, tá? Geralmente, dado o estado das coisas razoável, vamos chamar assim, as coisas basicamente organizadas, sem um período de conflito específico, o que a gente tem é o seguinte: tudo existe em relativa abundância. Ou seja, para o horizonte observável, numa cidade medieval, vamos chamar assim, um burgo, né? Século XII, século XIII e tudo existe com capacidade para provimento, tá? Do futuro previsível, dos próximos 6 meses, por exemplo, de demanda do que quer que seja. Isso quer dizer que todas as necessidades básicas das pessoas que usualmente têm essas necessidades básicas acolhidas e contempladas, elas continuarão sendo contempladas. Então as coisas vão transcorrendo conforme as coisas vão transcorrendo. E para a maioria das coisas, por exemplo, fome não é um evento, um fenômeno que você estratifica. A fome não é só os pobres, sabe? Quando a fome chega, ela pega todo mundo. Justamente porque o que equilibra, de fato, a relação no mundo de fantasia é o trabalho constante. As pessoas trabalhavam 10, 12 horas por dia, né? E a distribuição constante
dessas coisas, desses víveres, vamos chamar assim. Então, como ninguém tinha de fato um estudo, ninguém sabia o que qual que era a peça da engrenagem que de fato faria o sistema parar, todos os sistemas eram alimentados continuamente. Então, priorizar, Noves Fora um lugar com um governante ali muito mais clarividente que o outro, não era uma coisa trivial de se fazer. E como todo mundo estava ocupado trabalhando, praticamente não tinha ninguém pensando, né, a respeito das coisas. Então, pra vocês terem uma ideia, gente, no mundo medieval, século 8, século 9, século 10, quando avanços agrícolas chegaram, o que você tinha era assim, ó, 10 pessoas trabalhando no campo produziam alimentos suficientes para 11 pessoas. Ou seja, aquelas 10 pessoas produziam um alimento para elas 10 e para mais uma pessoa. A métrica era basicamente essa, tá? É por isso que até mesmo as crianças trabalhavam. Então o trabalho demandava. Hoje, se eu não me engano, uma pessoa no campo produz comida para 1000 pessoas. Hoje a métrica inverteu, né? Então, 10 pessoas no campo produzem alimento para 10 mil pessoas. Então, para vocês verem o impacto das mudanças, né? Então, assim, essa uma pessoa que está, por assim dizer, sobrando, ela tem de ter uma função na sociedade que não está atrelada a agricultar. Então, por exemplo, ela pode ser a pessoa que vai observar o calendário. Ela vai ser a pessoa que vai criar o tal do calendário e vai acompanhar, o trabalho dela é acompanhar o dia do início da colheita. É dizer que dia que é, que mês que é, que época que é. Isso aí frequentemente será feito, por exemplo, pelos sacerdotes, pelos monges, né? Que também trabalham, mas criam uma estrutura, né, dentro das igrejas e da religião, que é uma função de acompanhamento dos ciclos. E de novo, dentro da estrutura da igreja, do que quer que seja, da religião, da fé, vai ter que ter muita gente cultivando, né, a horta e tudo, para que os outros possam estar lá em cima transcrevendo os pergaminhos. Então, assim, existe um grande foco na produção e o consumo, ele não se realiza tanto de maneira individual. Ele acontece de maneira coletiva. Então as pessoas comem coletivamente, as pessoas se banham coletivamente, as águas são coletivas. O mundo, nesse sentido, é muito mais socializado, por falta de palavra melhor, do que privatizado. Então, dentro de um povoado, uma cidade medieval aí de 500 pessoas, você provavelmente vai ter uma família que está no topo, umas 500 pessoas, umas 10 pessoas estão no topo. Em volta delas tem umas outras 30, 40 pessoas que estão ali, que vivem basicamente para poder administrar. E aí você dá o que? 50 pessoas. E as outras 450 pessoas trabalham para alimentar essas 45, 50 pessoas que estão no topo. É assim que funciona. Então, quando chega, por exemplo, o dinheiro, né? Quando você estabelece o comércio pelo dinheiro, o seu comércio não é com o feirante. O seu comércio não é com o taverneiro. O seu comércio não é com o ferreiro. Por quê? Porque todas essas pessoas estão agregadas no entorno daqueles, vamos chamar, daqueles nobres, daqueles aristocratas, daqueles que estão no poder. Então você não está de fato, numa cidade medieval, quando faz o comércio, você não está de fato comprando do ferreiro. O ferreiro não é dono de nada, porque a administração das cidades é colocada no encargo dos nobres. Então, o ferreiro trabalha para o nobre, recebe uma permissão. Aí ele vai pagar um imposto. Você pode fazer o seu trabalho
você vai exercer a sua função e você vai receber isso, isso e isso, e você pode trocar suas coisas, mas você tem que fazer isso, isso e isso pra mim. E o registro, olha bem isso, tá? Olha o golpe de mestre. O registro para você provar que você fez isso pra mim é que você vai precificar, por exemplo, trocar as ferraduras de um cavalo, você vai precificar em 1 moeda de cobre. E aí você vai trocar tantas ferraduras por mês. Como que você vai comprovar que você trocou? Você vai me entregar as moedas de cobre. Então, o dinheiro não é um sistema de valor intrínseco. Ele é um sistema de contabilizar a atividade profissional. Ah, o taverneiro serviu 2.000 refeições lá com a esposa dele e os filhos durante esse mês. Trabalhou demais. 2.100 para ficar redondo, que ele serviu em 3 horários: café da manhã, almoço e janta. 2.100, né? Então dá 700 por horário, dividido aí por 30, umas 23 por dia, né? Mais ou menos isso. Não é isso, mais ou menos? Acho que é. Vai ficar sendo, tá? 700 por 30, 70 dividido por 3, 23, 24 refeições por turno, por dia, né? Então, como que o taverneiro vai comprovar essas 2.100 refeições? Uai, ao longo desse mês, o taverneiro, que cobra uma peça de cobre para cada uma dessas atividades, vai passar ao final do mês pro nobre, pro dono do trem todo, 2.100 moedas de cobre, ou 21 moedas de prata, conforme, né, prata 10 vezes mais que o cobre, né, 210 na verdade moedas de prata, ou 21 moedas de ouro. Então assim, quando entra grana num sistema, esse dinheiro não circula de fato, como na economia moderna. Hoje, se eu pego um dinheiro aqui e compro ali um cachorro quente, aquele dinheiro entra no cara do cachorro quente. Ele tem os fornecedores dele, ele tem o lucro dele, ele tem os gastos dele. Então esse dinheiro desvia, esse dinheiro ramifica. Esse dinheiro que entra aqui vai contribuir para o pagamento da escola do filho dele, vai contribuir para o presente que ele comprou numa outra loja. Então o dinheiro ramifica. Na economia medieval não, o dinheiro centraliza. Então os personagens chegam com 1.000 moedas de ouro numa cidade, gastam essas 1.000 moedas de ouro no comércio daquela cidade. Aqueles comerciantes repassarão essas moedas para o nobre da cidade. E na hora que ele tiver que devolver para a cidade, ele não vai devolver. Por quê? Porque aquele ali foi um evento episódico. A economia não se alterou permanentemente, não tem a necessidade daquele dinheiro circular. Por quê? Porque ninguém tem essa demanda de compra o tempo todo. Porque o dinheiro não vale intrinsecamente, ele vale enquanto instrumento de verificação de uma transação ocorrida. Então, ainda que exista um comércio pequeno numa cidade, quando os personagens chegam e botam aquele dinheiro num episódio, né, num dia, numa semana, num mês, o resto do comércio daquela cidade, daquelas 500 pessoas ali, continua do mesmo jeito. E não vai ser o dia que o personagem colocou aquela fortuna, né, comparativamente falando, na mão do vilarejo, que isso vai mudar a economia do vilarejo. Por quê? Porque quando o taverneiro vender as coisas, quando todo mundo vender as paradas e receber o ouro, receber a prata, o cobre e tudo mais, essas pessoas terão de pagar os tributos ao barão, ao sei lá quem, ao condestável, a quem quer que seja. Essa pessoa obviamente perceberá a mudança, né, o crescimento na arrecadação. Quando você tem esse crescimento da arrecadação, o proprietário da cidade, o condestável, percebe. Aí ele vai virar e falar: não, prefeito, nem vamos chamar de prefeito. O prefeito da cidade percebe. O que ele fala? Opa, agora com esse dinheiro aqui,
eu posso comprar os suprimentos para poder reformar tal lugar. E é assim, viu, gente? Tem que ser eficiente. Os celeiros da cidade estão precisando de reforma, ou às vezes a cidade não tem nem celeiro para poder se preservar comida mais tranquilamente. O que ele faz? Contrata aquilo e aquilo retorna. E isso é o dinheiro circulando. E de quem que o cara vai comprar o material? De alguém da cidade? Não, ele vai mandar trazer de fora. Porque se estivesse na cidade ele não precisaria comprar, era dele. Ele poderia arrendar, ele poderia trocar, ele poderia fazer um outro esquema. Ele poderia receber aqueles insumos como parte de pagamento de impostos, como na verdade era muito comum na Idade Média. Então assim, a gente pensa o dinheiro hoje em dia como um motivador universal, como se fosse uma coisa que genuinamente move as pessoas e coloca tudo, vamos dizer assim, subordinadamente. Todas as relações são subordinadas ao dinheiro. Não interessa a pessoa que você é hoje em dia, interessa o seu poder de compra, interessa o salário que você ganha, o rendimento que você recebe, né? Os investimentos que você tem, os dividendos que chegam na sua conta, o limite do seu crédito, a retirada que você faz mensalmente das suas empresas. Isso é que interessa, né? É isso que a gente vê hoje em dia. Mas na Idade Média, num padrão de trabalho atrelado diretamente à produção de valor, não funciona desse mesmo jeito. Porque o dinheiro, vamos dizer assim, ele simplifica as relações comerciais. Mas vocês não se enganem, ainda é uma economia baseada na troca e no consumo de bens duráveis ou das ferramentas associadas à produção desses bens duráveis. Por que eu digo os bens duráveis? Porque aqueles que são perecíveis, eles são socializados no mundo medieval. Tanto é que quando vinha a peste, ela matava todo mundo, porque o alimento contaminado com fezes de rato, fezes e urina de rato, que o camponês comia, era também recolhido como impostos para o nobre. Então o nobre também comia. Então a doença ia para todo lado, a todo tempo. Não tinha o queijo gourmet. Bom, em algum lugar ou outro poderia até ter, mas via de regra, no panorama da coisa toda, o feijão era um feijão só. O arroz era um arroz. Você não tinha o queijo gourmet do não sei o que, de che dublê. Não tinha não. Sabe? Se tivesse era uma iguaria, uma exceção de lá do cantão. O queijo que tinha era o queijo que todo mundo comia. Era o queijo que ia para as mesas universalmente. E aí o que você tem? Você tem que o consumo de água, vinho, cerveja, comida, roupas e tudo mais do dia a dia eram feitos universalmente, não é uma coisa elitizada. Agora, os bens duráveis, as roupas mais finas, as botas mais bem feitas, aquelas coisas que são feitas para serem diferentes, bom, essas eram produzidas para que você tivesse que possuí-las uma vez. Então, se você ia pagar caro em alguma coisa, essa coisa ia durar literalmente o resto da vida. Como dizia antigamente, durava até acabar. Então você comprava uma botina, ela durava 10 anos. Por quê? Porque você não está num sistema de produção que consiga sequer produzir 2 levas de botina no ano. É uma leva só. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, espera o ano que vem. Porque não existe um padrão de produção em massa, estratificado em escala industrial. Tudo é artesanal. Tudo dá um trabalho do cacete para ser produzido. Então não dá para você comprar um vestido hoje e querer outro vestido mês que vem. Você vai esperar ano que vem. Porque é o que tem. Você vai comprar uma mesa com 6 cadeiras, cada cadeira vai ser de um jeito. Elas não serão iguaizinhas, porque elas não foram produzidas em série. Mesmo que elas tenham sido produzidas pela mesma pessoa, e mesmo que elas se pareçam e tenham tido uma orientação específica nesse sentido, mesmo que as 6 cadeiras se pareçam, olhando, observando no detalhe, elas são diferentes. É vicissitude do processo artesanal. Você não produz 2 coisas iguais, não tem jeito, né? E do mesmo jeito, o dinheiro que você gastou com essas cadeiras, você gastou uma vez. Da mesma forma que o dinheiro que os personagens gastam
com determinadas coisas, eles gastam uma vez. Quantas espadas longas um personagem compra? Quantos cajados, quantas flechas, inclusive, ele compra? Que é uma coisa que já se presume que vai gastar mesmo, né? E o que você tem também é a importância dos insumos que são trazidos. Porque o ouro, de novo, o ouro e a prata não são tão importantes, porque eles não são utensílios de viabilização de produção de nada. Então, uma carga de minério de ferro, por exemplo, que um ferreiro possa utilizar para produzir ferramentas de muito melhor qualidade, que não vão quebrar quando bater na pedra, um arado mais potente, são muito mais interessantes do que esmeraldas e safiras. Entende? Então, essa questão que vocês às vezes se deparam de uma produção de hiperinflação, porque os personagens estão trazendo recursos para a cidade, ela é enviesada por uma ótica moderna. Não precisa nem ser atual, nem de hoje em dia. É uma ótica pós-revolução industrial, que já tem seus 200 anos a revolução industrial, sabe? Antes disso, era muito mais na unha, era muito mais suado, era muito mais difícil, muito mais condicionado o processo econômico. E quando aquele processo estourasse, quando chegasse no... Vamos lá que essa cidade de 500 habitantes, vamos que ela produza 100 como é que fala? 100 peças de ouro, 100 moedas de ouro, 100 dobrões, né, por mês de tributo. Produz 100 de tributo, no outro mês 90, no outro 110 e tudo. De repente chegou, produziu 600 dobrões de ouro de imposto. As pessoas que governam vão perguntar de onde saiu essa riqueza, como que ela chegou aqui. E a segunda coisa que eles vão querer saber é como que a gente redireciona isso para a gente poder melhorar, aprimorar o nosso ganho. Como que a gente consolida essa fortuna? Porque ouro por ouro ele é só o ouro. Agora, se você coloca mais um moinho na sua cidade e produz mais grãos, consegue processar mais grãos, você aprimora a produção de víveres alimentícios da sua cidade. A sua cidade prospera. Em ela prosperando, fica mais fácil de você trazer outros trabalhadores mais especializados. Em você trazendo esses trabalhadores, você consegue consolidar essa riqueza, o giro dessa riqueza na economia da sua cidade. Então, assim, você não vai ter, é praticamente impossível um processo inflacionário numa cidade medieval, porque os preços são controlados. O preço não é por uma questão do tanto de dinheiro que você tem, é uma maneira do burgomestre, prefeito, sei lá quem, controlar, quantificar, contabilizar as negociações que acontecem dentro de sua própria cidade, dentro da própria economia. Então não tem essa de iniciativa privada, não tem essa de self-made man, né? A pessoa que se fez, né? Não, tudo acontece dentro de uma ótica onde o Estado controla, o Estado nesse caso é o prefeito, tá? Controla todas as relações comerciais dentro de suas terras e seus domínios, tá certo? E é por isso que as coisas têm um preço que tem. E às vezes você consegue o desconto que você consegue, porque você lida, enquanto aventureiro, com a pessoa que está no topo da cadeia. Se ele disser que para você é de graça, vai ser de graça, ninguém vai te cobrar nada. Beleza, gente? Bom, acho que eu falei até babar. Tá dando quase 50 minutos, mais um bom episódio sendo gravado. Eu agradeço a vocês por acompanharem o podcast, obrigado mesmo. Quem puder aí, por favor, assine, curta, compartilhe, acompanhe a gente que vai ser bacana. E até um próximo episódio. Ótima semana para quem está ouvindo aí no dia do lançamento. Ótimo domingo, ótimo começo de semana, ótimo dia e até uma próxima.